mais que uma homenagem da filha para o pai. No livro Tota, homenagem ao centenário de nascimento de Antônio Machado da Cunha, a autora Lígia Maria dos Reis Matos, presidente emérita da Academia Caratinguense de Letras, buscou ouvir pessoas que acompanharam de perto a trajetória política e a vida particular daquele que é considerado uma figura ilustre da história de Caratinga. O meu pai, assim, a pessoa diferenciada, né? Eu acho que todo filho vai falar isso do pai, mas meu pai realmente é. Então, assim, não só como o pai, a pessoa humana, mas assim, também como o político. Então, na verdade, essa homenagem que eu pretendia fazer a ele era exatamente nesse aspecto do o político Tota. Porque, assim, ele ao longo da vida, ele foi ensinando para a gente, né, para nós filhos dele, para todos que conviviam com ele, é a verdadeira política, né? O que de fato é ser político, o que de fato a política pede da pessoa, né? E meu pai foi exatamente isso, sabe, assim, política como a ciência do bem comum. E eu achei, assim, que ele merecia essa homenagem, que eu faria de qualquer forma, estando vivo. Porque às vezes as pessoas dizem assim, agora está homenageando porque morreu, tinha que fazer enquanto vivo, né? Mas ele soube a vida inteira da minha grande admiração por ele, de quanto eu busquei e continuo buscando, assim, seguir os passos dele em todos os sentidos, né? Como pessoa humana, como cristã, como agente da família mesmo, e agente na política também, né? Que político não é só aquele que se candidata a um cargo eletivo, né? Mas é aquele que se envolve numa comunidade, na sociedade e busca o bem daquela comunidade na qual está convivendo, com a qual está convivendo e onde pode fazer alguma coisa. Então é isso. O Tota, ele nasceu em Vargem Alegre, ali viveu toda a sua infância, juventude. Ele veio para Caratinga já buscando trabalho, né? Começou a trabalhar em farmácia, porque meu avô era farmacêutico, né? Em Vargem Alegre, prático, né? Ele manipulava medicamentos, essas coisas, e meu pai adquiriu essa experiência com ele e veio trabalhar aqui. Depois ele retornou a Vargem Alegre, foi trabalhar com meu avô, e em seguida veio para Caratinga trabalhando mesmo. Ele começou a trabalhar, trabalhou na Caixa Federal, trabalhou na Receita Federal, e até que finalmente foi chamado a trabalhar na Prefeitura também. E ali ele trabalhou para o resto da vida, né? E estando na Prefeitura envolvido com os políticos, meu avô também era líder político em Vargem Alegre, ele acabou entrando, enveredando mesmo pela política partidária, no sentido assim de fazer o melhor para a sua comunidade. Aí ele foi inúmeras vezes vereador por Vargem Alegre, uma votação inclusive expressiva, sabe? Isso assim que impressiona muita gente, sempre impressionou, né? Todo mundo. Então assim, era a pessoa dele mesmo, uma pessoa ímpar, sabe? Uma pessoa assim, digna de confiança, merecedora de confiança, e que sempre buscou realmente assim nos ensinar a viver dessa forma também, sabe? Na nossa família sempre foi assim, aqui em casa, desde Vargem Alegre, aqui em Caratinga mais, porque quando a gente mudou para aqui eu tinha em torno de 10 anos, e Vargem Alegre não tinha ensino nem o fundamental de 5º ou 8º, né? Só tinha até 4º ano. E a gente se mudou para aqui, e aí os primos ou os conterrâneos que queriam seguir estudando, o pai trazia aqui para casa, né? Então aqui em casa a gente tinha um quarto dos meninos, um quarto das meninas e o quarto do pai e a mãe. E o quarto dos meninos tinha assim 4 beliches, né? 3, 4 beliches, dormia um em cima e embaixo. Eram 2 filhos, né? E o resto pessoas que vinham para morar. E no quarto das meninas também. A gente era em 6, em 3 camas, né? Éramos as 3 filhas e mais 3 primas ou pessoas de Vargem Alegre mesmo que vinham para cá para estudar, para continuar, né? Para seguir. Então, assim, muitas pessoas muito gratas a ele. E a gente aprendeu a ser dessa forma, né? Uma casa escancarada, um coração escancarado, uma vida escancarada a outra. O livro eu apelidei de relicário, né? Onde guarda relíquias, ou seja, as memórias
memória de pessoas que conviveram com meu pai, que o conheceram e aprenderam a admirá-lo, né? E eu fiquei pensando assim, eu, a filha, apresentar a pessoa, pode parecer assim, porque é filha. Falei, não, eu quero testemunhar para o mundo que meu pai é de fato essa pessoa que eu estou falando que ele é. Então, ao invés de eu pegar o livro e a caneta e escrever, eu fiz contato com pessoas que conviveram com eles, não? Então, primos de Vargem Alegre, primos lá de Timóteo, que meu pai morou uma época também em Timóteo, atuou muito lá na vida social através do Rotary, né? E aí fiz contato com essas pessoas e pessoas que moraram aqui em casa no tempo de estudantes, né, que já moram fora, pessoas que já são formadas, médicos, engenheiros e tal. Fiz contato com algumas dessas pessoas e, assim, choveu de depoimentos, sabe? Assim, muita lembrança do meu pai. Então, foi, assim, um período de uma grande emoção, de ratificar a ideia, o pensamento que eu tenho a respeito do meu pai. De fato, não é coisa de filha, né? Não é coisa minha. Meu pai realmente é essa pessoa que eu apresento para o mundo. O lançamento do livro acontecerá no dia 27 de julho, às 17 horas, no auditório do Centro Universitário de Caratinga. A gente escolheu um horário das 17 horas, que é um horário nobre assim, de festa, de casamento. As pessoas escolhem para casar mais ou menos nesse horário, para ter oportunidade de estar estando em contato depois, né? E então a gente agendou, né? A gente agendou para dia 27 de julho, às 17 horas, né? 5 horas da tarde, lá na UNEC, aqui na UNEC 1, no auditório professor Celso Simões Caldeira, que gentilmente nos foi cedido pela Fundação Educacional de Caratinga, que, aliás, abraçou, assim, de uma maneira irrestrita esse meu projeto. Tive um grande apoio da Fundação Educacional. Meu pai foi conselheiro no início, né, da criação, né, da Fundação Educacional. E então a Fundação esteve comigo o tempo todo, através do professor Eugênio, a parte de editoração, toda a parte de montagem do livro, me entregou pronto para eu entregar para a gráfica. E então, assim, no dia 27 a gente vai estar celebrando isso ali no auditório Celso Simões Caldeira. Estou contando com a presença de todos os meus amigos, todas as pessoas que conviveram com Tota e que o conheceram. Quando ele seria candidato a prefeito uma vez, o Humberto, né, que Deus o tem, meu grande amigo Humberto Luiz, criou um slogan, agora é Tota. E aconteceu que não foi, né? A campanha dele não vingou, o partido quis outra pessoa e ele gentilmente cedeu o espaço para essa outra pessoa. Agora é Tota de fato, agora é Tota na nossa homenagem, na nossa memória, no livro que eu estou lançando.